A reunião entre o cachaceiro da República e Donald Trump finalmente aconteceu. Engraçado que eu vi um jogo de narrativa muito grande por parte da imprensa de muito influenciador, tanto de direita quanto de esquerda, viu? Falando sobre o que de fato aconteceu nessa reunião. Eu assisti a reunião e assisti também algumas entrevistas posterior a isso e eu tenho muito claro pra mim do que rolou aqui. Você quer saber? Então pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Pra mim o ápice dessa reunião e da narrativa foi isso aqui. Bolsonaro não é assunto da nossa conta, diz Trump. Meu irmão, como é que pode um jornalismo que se diz sério cometer um erro absurdo de tradução como esse que muda completamente o teor da conversa? A grande verdade é que quando perguntado sobre Bolsonaro, Trump elogiou, disse que ele era um bom homem, que tinha passado por muita coisa injusta, inclusive. E a jornalista pergunta para Trump, e vocês vão tratar sobre Bolsonaro nessa reunião? E o Trump responde, isso não é da sua conta. E a CNN traduz, isso não é da nossa conta. Vocês percebem como não dá pra confiar na imprensa desse país pra absolutamente nada? Nada. E se não fosse a internet, pra fazer uma tradução tão simples, ia parecer que Trump disse que Bolsonaro não é da conta dele, quando não foi isso que aconteceu. É fato, diante de Lula, Trump elogiou Bolsonaro e falou sobre a situação do aliado rapidamente. Mas é fato também que saiu essa notícia da própria CNN. Sabemos o que cada um quer, disse Trump à CNN sobre negociação com Lula. São dois fatos. Mas chamou minha atenção de tudo isso é o seguinte. Reunião entre Trump e Lula foi amistosa, mas tarifaço segue. Geralmente, depois de uma reunião de dois chefes de estados, vem o anúncio. O Lula até fez um tweet dizendo que, conversamos, blá, 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 blá. O Trump simplesmente não falou nada, não tweetou nada e não citou absolutamente nada. Não teve anúncio. Simplesmente nenhum anúncio. Isso significa que não teve nenhum avanço de fato real. E até numa entrevista do Mauro Vieira, ele deixou muito claro quando perguntado sobre a situação de Bolsonaro. Ele disse que o governo brasileiro disse para Trump, olha, teve o devido processo legal, o processo foi blá 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 blá, você tem que tirar aí as sanções das autoridades brasileiras e tal. E segundo o próprio Mauro Vieira, Trump disse, tá bom, vou anotar aqui, próximo assunto. E simplesmente não se manifestou sobre o assunto. Muito diferente, inclusive, do que a porcaria da imprensa tá tratando aqui. Mas sabe o que eu achei dessa reunião toda, depois de ver todas as entrevistas e assistir a reunião em si? O primeiro ponto é que existe uma situação muito clara e uma separação muito clara aqui para Donald Trump. Uma coisa é o tarifaço. O tarifaço que foi imposto contra o Lula e contra o Brasil, devido ao Lula dizer que quer uma nova moeda, além do dólar, falar bobagem, criticar os Estados Unidos, a questão do BRICS, China, Rússia, os blocos ocidentais, orientais, enfim, toda essa questão. Outra coisa é a Magnitsky contra Alexandre de Moraes e família, a perda de visto de várias autoridades brasileiras. E sobre esse assunto não foi tratado. Ou seja, existe uma grande possibilidade de nos próximos dias haver até um avanço econômico quanto à situação do tarifaço. Agora, a questão da Magnitsky, a questão da perda de vistos, Trump nem tocou no assunto e me parece que esse assunto ele nem acha que deve tratar com Lula. O Marco Rubio já deixou muito claro que esse assunto é direto com a Suprema Corte e Alexandre de Moraes. Só que achei engraçado, porque o Lula meio que tá rifando a situação e também não tá tão interessado em resolver essa questão do tarifaço, porque ele está se beneficiando disso da narrativa. Desde que o tarifaço veio, ele culpou a família Bolsonaro e é fato, sim, ele subiu nas pesquisas em popularidade junto com seu pacote de bondades. Ou seja, apesar de todas as narrativas que você viu, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto de influenciador, quanto da imprensa, parece muito óbvio que Trump quer sim negociar a questão do tarifaço, mas não está abrindo mão e não quer nem falar sobre a questão de Magnitsky e também sobre a questão das perdas de vistos. Isso porque, ao que tudo indica, essa questão da Magnitsky não é só do Bolsonaro, mas da perda geral de liberdade de expressão. E há uma separação entre o judiciário brasileiro que está fazendo isso e a questão diplomática, que aí inclui sim o Lula, né? O Lula tá até tentando ali jogar tudo num pacote só, mas pelo jeito o Trump não tá caindo muito nessa não. Ele tá separando muito bem as duas coisas. Só que aí tem um porém, né? O Lula só governa no Brasil com o Supremo Tribunal Federal. E ao que tudo indica, ele não quer negociar tarifaço se não incluir e salvar a pele de alguns ministros que estão ajudando ele a governar segundo ele mesmo. O Bolsonaro, no governo dele, dizia, eu não governo por causa do STF. E o Lula, no governo dele, diz, eu só governo porque o STF me ajuda. Vocês sacam a diferença? E o Trump não tá querendo entrar nesse assunto judiciário e o Lula tá tentando trazer isso para dentro da negociação. Pelo que eu tô vendo, esse negócio não avançou exatamente por esse motivo. Então, duas coisas que já ficaram muito claras para mim. Uma, não dá para confundir a questão do tarifaço com as sanções da Magnitsky e da perda de vistos.
Trump está tratando como duas coisas diferentes e com pessoas diferentes. Ele vai avançar com os processos contra Alexandre de Moraes, ele vai avançar contra os processos de perseguição a empresas americanas, de perda de direitos de figuras políticas no Brasil, ele vai continuar avançando nisso. Agora, com Lula, ele só conversa por questões econômicas, afinal de contas, o Lula ainda é o presidente desse país. Para mim, isso aqui está muito claro. Mesmo que avance economicamente e Trump entre em acordo para tirar algumas sanções econômicas do Brasil e fazer alguns acordos comerciais, Magnitsky, perda de vistos e continuar muito firme e de olho nas questões eleitorais aqui no Brasil, vai continuar. Ele não vai abrir mão. Ao que tudo indica, ele não abre mão de que Bolsonaro possa concorrer no ano que vem também. Isso, para mim, também está muito claro. Por isso que não teve anúncio, é por isso que não teve avanço. Porque enquanto um lado fala sobre A, o outro lado só quer falar sobre B. Enquanto um lado quer botar tudo num bolo só, o outro lado está querendo separar muito bem as coisas e dizer, aqui a questão é econômica. As sanções contra Alexandre de Moraes e os seus ministros, nós não vamos botar na mesma negociação. Isso está muito claro para mim. É por isso que quando perguntado sobre Bolsonaro, ele simplesmente olha e diz, isso não é da sua conta. É isso que foi dito. Muito diferente do que a imprensa militante andou anunciando por aí. E se você gosta das minhas análises, não esquece de me seguir. Eu sou Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. E nesse perfil você só vai ver análise séria, sem emoção, sobre a realidade dos fatos.